Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está com um assunto que não é tanto para o condomínio. A gente vai falar sobre gestão financeira, que aí vai chamar a atenção das empresas terceirizadas, das empresas que prestam serviço para o condomínio. E eu tive bastante cuidado em quem eu poderia chamar para vir bater esse papo com a gente. E nada melhor do que Fábio Moura. Fábio Moura, que não é qualquer contador, tá? Ele é o meu contador. Não é fácil não, tá? Trabalhar comigo não é fácil não. Mas ele aceitou o desafio com muita... Assim, um pouco de insistência, mas aceitou e a gente está aqui. Graças a Deus ele aceitou aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fábio, ao nosso Papo Reto com Lorena. Lorena, obrigado pelo convite. É a satisfação estar aqui participando desse projeto lindo, que é o Papo Reto com o Condomínio. A questão do trabalho, nem se preocupe, né? É corriqueiro ali na contabilidade, a gente lidar com várias situações, então a gente entende realmente que o suporte ele deve ser dado para todos os clientes. Eu queria saber, assim, um pouquinho sobre gestão financeira. O que é que caracteriza uma gestão financeira eficiente hoje? Bom, a gestão financeira eficiente, ela está atualmente muito atrelada ao plano da empresa, né? É o plano estratégico da empresa. Certo. Então, quando a gente vem traçando o plano, esse plano tem obrigatoriamente que conciliar com a parte financeira. Então, assim, se você se planeja para 4 anos e dentro desse planejamento a sua gestão financeira acompanha tudo aquilo que você planejou, a sua gestão financeira é eficiente. Agora, se no decorrer desse planejamento acontecem muitos gargalos que não estavam previstos anteriormente, né, a gente pode dizer aí que essa gestão, essa gestão financeira precisa ser revista, né, precisa ser mensurada para que a empresa alcance o seu objetivo no final. A gente sabe que a gestão, o planejamento estratégico, ele é feito para levar a empresa para algum lugar. Sim. Né? Então, quando alguma coisa atrapalha, de certa forma, ou não sai como deveria sair, né, isso acaba fazendo com que a empresa não chegue onde os envolvidos planejaram para que a empresa fosse chegar. Às vezes a gente planeja, né, traça uma meta, mas acontece coisas imprevistas que aí a gente acaba saindo daquele projeto. Né? Acontece muito. Como isso aí foi o quê? Foi falha no planejamento? Como é que você diz? Você muitas coisas estão envolvidas aí nesse processo, né? Então, tem sim a falha no planejamento, mas tem também os eventos que são à parte, né? Que ninguém espera. Então, assim, quando eles ocorrem, né, é bom que a empresa tenha um plano de contingência lá dentro desse planejamento. Então, nesse planejamento, e tem que ter um plano B? Não, o plano B... É fazer o plano A dar certo. É o plano A dar certo, a princípio, né? Esse plano de contingência, toda empresa tem que ter para que o planejamento estratégico, né, no que diz respeito à parte financeira, não saia muito do que está sendo planejado. Entendi. Certo? Praticamente é isso. Quais são os principais indicadores financeiros que as empresas devem acompanhar regularmente? A gente tem vários indicadores financeiros envolvidos aí, né? Tem que saber qual é, onde a gente quer chegar para poder escolher qual é o indicador correto. Mas tem os mais queridinhos, que são os indicadores de rentabilidade, indicadores de lucratividade, né? A gente, com esses indicadores, juntamente com o de endividamento, por exemplo, a gente consegue ter uma visão geral da empresa. E o interessante desses indicadores é que cada indicador desse, ele tem um valor que é tido como padrão. Ele não pode ficar muito distante desse padrão. Se ele ficar muito acima, quer dizer que tem alguma coisa errada, e se ele ficar muito abaixo, a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Então, geralmente, para esses indicadores, a gente tem o número 1 como padrão quando vai fazer o cálculo. Certo. Quem faz toda a gestão da empresa e olha esses indicadores,
né, que nos diz a situação real da empresa, só de bater o olho nessa numeração, já sabe se a empresa está muito endividada, já sabe se a empresa precisa ali constituir um empréstimo para poder pagar alguma dívida, já sabe se o retorno do investimento não está valendo a pena. Então, é esses indicadores que vai dar o norte, né, para quem está ali avaliando a situação da empresa. Vamos lá. Me tire, você sabe que eu sou para entendedora, eu tenho um bom contador. Vamos lá, eu confio. Quais são os maiores desafios na elaboração de um orçamento empresarial realista? O primeiro desafio que a maioria dos empresários enfrentam é a previsão do que tem a receber, da receita que ele vai ter e dos gastos, né? Porque quando você não consegue prever certeiramente, ou pelo menos próximo, né, e esse resultado saia perto do previsto ali, acaba que esse planejamento estratégico financeiro vai por água abaixo. Então, assim, sempre estar revendo esse planejamento para que ele fique mais próximo possível da realidade. E aí a gente pode usar da tecnologia, né? A gente pode utilizar de dados anteriores. Seria aqueles sistemas que facilitam? Isso, exatamente. Sistemas que, você colocando somente alguns valores, eles já automatizam todos os dados que você precisa, né? Que são dashboards financeiros, que vai lhe dar todas as informações em uma única tela, né? Se a teve gente está com algum erro, alguma coisa nova. Coloca. Que eu recebi no e-mail, eu falei, isso aqui é novo. Eu não consigo acompanhar muito, tá? Então, ele organiza lá, ele vai mandando. Ele manda no e-mail, eu não vejo, ele manda no WhatsApp. Eu vi que eu recebi no e-mail todos os boletos no CNPJ da Maria Piscinas. Exatamente. A gente está lá com um raio-x 360 fiscal. Valeu-me, meu, né? Senhor Jesus. Ele é responsável por fazer toda a varredura da empresa, né? E aí ele passa para mim toda a sua situação, faz parte do plano estratégico, mas aí foge um pouquinho da questão financeira. Entendi. Mas aí é um 360 e você, sócio como eu, contador, fica mais seguro do que o fisco está ali acompanhando de perto. Entendi. Aí, algum apontamento que ele dá, a gente já corre lá para antecipar qualquer problema que venha a ter. A tecnologia, então, nesse ponto é um aliado? Em todos os outros pontos. Hoje em dia, quem não está alinhado com a tecnologia vai ficar para trás. Ele falou de tecnologia, então eu lembrei dos nossos patrocinadores, né? Os apoiadores desse programa, que é a Live Portaria Remota e Ultraclor. A Live, a gente tem a Live como... Eu aprendo com a Live muito, porque, assim, é a empresa que inspira e inspira a tecnologia, né? Ele vem bastante para eu acompanhar o trabalho. Para eu trabalhar com ele, eu tenho que estar antenada, né? Vamos falar agora de um assunto que, para mim, eu não manjo, não gosto, tenho pavor, que é sobre planejamento tributário para a saúde financeira de uma empresa. Como é que a gente faz isso aí? Porque hoje em dia a gente tem parecendo que a gente tem um governo contra, eu me vejo dessa forma, contra realmente, a empresa. Né? A gente vê aí o que aconteceu com o Pix, né? Sim. A todo momento eles estão cercando aí para fazer com que os pequenos caiam na malha, né? Principalmente Sim. aqueles que faturam ali até 5 mil. Mas o que muita gente não sabe é que essa legislação ela já vem desde 2015 e o que houve agora foi somente uma atualização. Por incrível que pareça, a de 2015, os limites eram de 2 mil para pessoa física. Eram menores. Eram menores ainda, e 6 mil para pessoa jurídica. Né? E essa nova atualização veio colocando o limite de 5 para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica. Né? Claro, ali ele aproveitou e incluiu a questão do Pix e do cartão de crédito, né? Onde, na verdade, entrou também as fintechs, que são aquelas administradoras de cartão, né? Aproveitou para excluir uma declaração antiga e colocar tudo dentro da E-Financeira, né? E é essa E-Financeira que faz parte agora de todo o ecossistema da Receita Federal, chamado SPED. Então, assim, eu não sei lhe dizer com certeza se essa atualização veio para prejudicar mais ainda. Mas uma coisa eu posso afirmar, o cerco está fechando para as empresas que não declaram todo o seu faturamento, né? E não pense que a Receita não sabe quantos vocês ganham de dinheiro, quanto valor entra na sua conta. Elas sabem, né? O que ela não tem é poder o suficiente
para alcançar todos os contribuintes de uma vez só. Então, É sem um escritório de contabilidade para fazer esse planejamento tributário, fica... A questão do planejamento tributário, e a gente está no mês, né, para fazer o planejamento, a gente tem aí até o final de janeiro, para depois fazer a opção do melhor regime tributário para as empresas, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz um estudo de todas as despesas que a empresa tem, juntamente com toda a sua receita, né? E a partir do momento que a gente tem esse resultado, a gente faz as simulações nos seus devidos regimes de tributações, e aí a gente chega à conclusão de qual é o regime mais viável para cada tipo de atividade. Na maioria dos casos, qual é o melhor regime tributário hoje? O Simples Nacional, que não tem nada de simples, né? Em vários casos, ele atende perfeitamente, sendo o mais vantajoso em questões financeiras e até burocráticas para as empresas, mas não deixe se enganar, né? Nem sempre o Simples vai ser o mais vantajoso, né? Não tenho como lhe dizer, sem ter a atividade correta, qual é o melhor, né? Eu acho que posso até arriscar dizendo que não existe um melhor. Existe o adequado para cada tipo de atividade e Entendi. em cada nível de faturamento. E esse lucro presumido que o pessoal fala? E que O- tem gente que tem pavor, tem gente que ama. Pois é, o lucro presumido é quando você tem o faturamento e aplica uma base, né, que já está estipulada pelo governo. Então, assim, você tem o seu faturamento, o governo estipula um percentual, você aplica aquele percentual sobre o seu faturamento e ali você tem uma base, né, já dita pelo governo, onde você tem que oferecer Você aquilo vai pagar ali o seu como... sócio, entendi. Porque o sócio é o governo. É, o sócio, É. né? Mas E é a uma gente coisa paga já ali pré-determinada de valor? 30% a 34% a gente paga de imposto. É um sócio. É um valor pré-determinado, né? Então, assim, veja, se você, por exemplo, tem um hotel, né, que ele não fatura todos os meses do ano, Sim. né, porque tem época de chuva, Sim. tá? Você mesmo que trabalha com a questão, com a limpeza e manutenção Sazonal. Sim, sazonal. Sim. Então, esses tipos de empresas sazonais não é viável, né? Não é viável, porque quando ele fatura, eles desconsideram, no lucro presumido, desconsideram todos os custos. Então, assim, a gente sabe que no período de baixa, os custos acabam sendo maiores, né, Sim. para esse tipo de empresa. E a receita não acompanha. Então, assim, veja que o lucro presumido, ele é sim um bom regime quando você também aplica na atividade correta. Entendi. Diferente do lucro real, que como o nome já diz, é o lucro real, né? Mas não basta isso para ser também dito como um melhor regime, já que algumas empresas financeiramente e em termos de planejamento tributário, ficam melhores, né, no Simples. A maioria, então, é simples. A maioria a gente pode dizer que é simples, né? Até pelas questões burocráticas mesmo. Mas tem um percentual também certo que também não é fácil, não. A gente está pagando todo mês aquele imposto, porque quando a gente faz a nota, a gente fatura bastante, é legal, é lindo. Quando a gente vai pagar, emitir a nota, que a gente já vê o valor, porque na minha já vem, ele já me dá uma pancada antes, né? Eu já vejo a pancada, já antes de entregar para o cliente, já fico já... Mas veja só, quando a gente está ali trabalhando, que está fazendo o planejamento, a gente tem que precificar. A precificação, ela faz parte do planejamento. Sim. Quando a gente joga a alíquota do Simples, né, dentro desse planejamento para precificar, quando a gente joga todos os custos e despesa, a gente repassa esse valor, né, e esse valor acaba não afetando o resultado desejado. Sim. Né, e o desenhado lá no planejamento estratégico. Eu prefiro dessa forma. Tipo assim, você já toma logo sua pancada logo no início, já sabe que você tá, o que é realmente seu, né? O que é... Verdade. Você consegue se programar, se planejar melhor. Né? Não tem Verdade. Fábio, o que seria um gargalo financeiro? E como eu fujo disso, tá? Eu quero saber o que é e me fugir disso. O gargalo financeiro é quando você tem alguma despesa, né, que ocorreu, que poderia ser evitado, né, mas que não foi evitado. Ou então, quando você precifica, a gente pode chamar isso de um gargalo financeiro também, você precifica um produto ou um serviço, né, de uma forma errada. Então, o lucro, você acaba não tendo ele. Como seria a forma... Vamos lá.
me ajude a fazer uma precificação. Tá, vamos lá, eu trabalho com serviço. Eu já sei a tributação, não é isso? Isso. Você inclui ali a porcentagem de tributação, né? Primeiro você tem que saber qual é o lucro que você deseja ter. Certo. Quando você já tem em mente aquele lucro, você inclui ali a porcentagem do imposto, Tá. você inclui ali... Aqui em Maceió, cada estado tem um imposto diferente ou o imposto é a nível Brasil? Não, partindo do Serviço, do né? serviço, Sim. né? Aqui para a empresa que seria normal seria 5%, Tá, né? E para quem é do Simples Nacional já está embutido ali no DAS, certo. já tem uma alíquota ali. Para a maioria, fica em torno de 2,1%, Certo. e aí vai variando conforme as atividades. Então, assim, você colocou a porcentagem do seu lucro, colocou ali por dentro as despesas para prestar aquele serviço, Certo. você já vai ter ali separado o lucro desejado, e aí evita-se o gargalo financeiro lá na última linha, quando você vai mensurar o seu resultado, se foi lucro ou prejuízo. E fazendo isso, não tem como dar errado, você vai ter no final das contas o lucro, né? E aí vai poder fazer a distribuição da pessoa jurídica para a pessoa física tranquilamente. Sabe qual é a minha vontade? Qual? Eu tô falando do fundo do meu coração, gente. De sonegar. Olha só, calma. Essa é uma vontade que está no coração de eu tô muitos, ou se não todos os desabafando. O Papo brasileiros. Reto Colorido tá desabafando. Então, a vontade de não emitir uma nota. Mas olha só, a concorrência é muito desleal, né? Aí eu tenho um custo com um contador, né? Eu tenho o meu profissional, que a gente paga tributos que não são baratos, né? Eu pago combustível, uniforme, tipo assim, é tudo muito caro para chegar outro profissional, né, que não faz o que eu faço e ganha mais do que Cobra menos, né? Às vezes até cobra o mesmo valor, só que ele acaba ganhando mais porque ele não paga o imposto que eu pago. Quando o resultado chega, né, quando a receita bate na porta de uma pessoa dessa, né, ele não vai ter para onde correr, né? Então, assim, se ele tiver algum bem, a receita vai lá e toma. Esse cara não bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo no final das contas. Ele pode ali sobreviver 1, 2, 3, 4 anos, mas a partir do momento que é identificado essa atividade, isso se os órgãos reguladores, aí dependendo da atividade, não cair em cima dele. Né? Até agora a gente não viu. Quando a gente vai fazer uma proposta no condomínio que a gente vai apresentar, né, de serviço, a gente vê que o valor é muito diferente, a gente já sabe que ali não emite nota, não tem aquela responsabilidade com o cliente, né? Justamente. Tem condomínios que aceitam um recibo. A gente não trabalha com recibo. O meu contador, tudo que sai, fez R$10 o serviço, sai a nota fiscal. Então a gente faz isso, né? Tem esse controle. Isso lhe dá garantia para você, dá garantia para quem está lhe contratando, né? Lhe dá garantia judicial, lhe dá a garantia noite de dormir tranquilo, sabendo que as coisas estão sendo feitas como devem ser feitas. Mas meu coração queria sonegar, mas eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não posso. Qual a importância de uma precificação correta? A gente acabou de falar, né, sobre precificação bem por cima. A precificação, ela lhe deixa, né, no páreo. Né? Você não pode precificar acima, porque aí você perde para a concorrência. Certo. E você não pode precificar para baixo, porque aí o seu negócio fica inviável, né? Não vai dar lucro. Então, a precificação ela faz com que a sua empresa seja longeva, né? Que ela dure muito tempo e que possa remunerar, né, o sócio, porque no final das contas, a empresa ela é criada para remunerar os sócios, né? Distribuir lucro para os sócios. Nessa parte de precificação, é ideal que toda empresa tenha um sistema ou não necessariamente? Não necessariamente um sistema, mas deve haver sim um controle financeiro, certo? Posso dizer até um controle excessivo, porque nada pode ficar de fora. Qualquer valor que a gente deixe de fora da precificação pode afetar aí a margem de contribuição da empresa. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre fluxo de caixa, tá? Por que é importante o fluxo de caixa para a saúde da empresa? Eu já vi empresas que não têm lucro sobreviverem porque tem caixa, né, nesses 10 anos de contabilidade. Mas eu nunca vi uma empresa que tem lucro e não tem caixa sobreviver. Então, assim... Tem lucro, mas não tem caixa. Certo? É o rei. O caixa é o rei.
tem algum valor, Fábio, que a gente, tipo assim, fatura tanto, o ideal é você ter um caixa de um percentual. Existe isso? Ou cada empresa faz a sua? Ou, não sei. Existe um percentual de lucro, né, pré-estipulado pelo mercado, né? Então, certas atividades, quando a gente vai analisar, a gente sabe que ela tem uma lucratividade ali até 7%, de 7% a 10%, a depender da atividade. Farmácias até 15%. Essa para o fluxo de caixa? Para o lucro. Para o lucro, para o lucro. Já para o caixa, isso aí não existe. Né? 7% de lucro? Não quero, não. Mas é por atividade. Uma empresa que movimenta muito, uma empresa que movimenta entendi, no milhões. Volume, entendi. Pois é, um supermercado, por exemplo, o lucro é pouquinho. Chega de 7% a 10%, numa gestão muito boa, 13%. Entendi, porque ganha no volume. Maria Piscina não dá não, meu filho. Pois é. E qual, aí, numa empresa quanto assim? Quanto mais volume, mais controle de caixa você deve ter, porque você tem que pagar, né, as dívidas. Sim. Né? Tem que ter um ciclo financeiro saudável, porque não adianta você pagar todo mundo antes mesmo de receber. Então, veja bem que é necessário que você saiba qual é o ciclo de caixa da sua operação. Se você compra uma mercadoria para pagar com 60 dias, o ideal é que você receba, né, pela venda ou então a prestação de serviço com 40 dias. Entendeu? Então, aí fica um ciclo financeiro. Você vende, o dinheiro entra e você paga o fornecedor. Então, eu tenho que fazer também essa logística de faturamento de data de recebimento, né? Pois é, exatamente. Porque às vezes a gente compra e tem que pagar à vista e o cliente parcela em não sei quantas vezes. Então, às vezes, não vai bater aquela conta. Justamente. Né? Se for as parcelas que a gente consegue antecipar, né, cartão de crédito, a gente consegue antecipar levando em consideração a taxa da administradora, ainda vai. Agora, se você parcela no boleto e aí você parcela em 10 vezes, mas o fornecedor só lhe concede 3 parcelas, né, acaba prejudicando o seu caixa e, consequentemente, a sua operação por inteiro. Não gosto de parcelar. Já tô mudando aqui, vou mudar tudo aqui. Quer parcelar? A dica é parcele, mas renegocie com os fornecedores e os credores para que o seu ciclo de recebimento fique sempre menor do que o seu ciclo de pagamento. Eu percebi, tem algumas empresas, indústrias grandes, inclusive de cloro, que fizeram reunião no final do ano, né? Aquela reunião estratégica, né, para iniciar 2025. E algumas reduziram o prazo de pagamento, né? Que era 30, 60, 90, 28, 42, 56. Falei, tá bexiga, Quando você tem algum empecilho ali no seu fluxo de caixa, essa é a primeira solução que a gente procura. Né? Estender o prazo de pagamento e diminuir ao possível o prazo de recebimento. Entendi. E aí a gente tem um fôlego maior para poder trabalhar e dar parte do nosso sócio chamado governo. Entendi. É difícil a gente passar isso para o cliente, né? A partir de agora é dessa forma. Porque já tem o costume, né, do mercado. A tradição é assim. É difícil. Mas eu acho que tudo tem que correr conforme é planejado. Né? Se está dentro do seu planejamento estratégico, não tem para onde correr. Porque no final das contas, se você não seguir o que está lá, você não chega num resultado determinado. A empresa não é fácil. Justamente. Quais estratégias, Fábio, podem ser implementadas para manter o capital de giro positivo, só que mesmo em tempo de crise? Estamos em crise. A gente está passando, né, por um momento bem estranho, né? Há muito tempo, né, que o pessoal vem reclamando. Eu acho que desde a pandemia a gente não recuperou ainda. A gente, na verdade, deve estar sentindo aí ainda os efeitos da pandemia. Sim. E eu acredito que a gente vai sentir ainda por um bom tempo. A gente conversando com algumas empresas e falaram que 2024 foi um ano péssimo. 2025 também não vai ser um ano bom. Né? A gente tem que estar muito atento, porque é muita mudança, tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe também. Né? Justamente. Então, para quem é empresário, é um desafio. Um desafio. Não é só você, o desafio é acompanhar também essas mudanças. E qual seria a estratégia implementada para manter o capital de giro positivo numa época dessa? A estratégia é como a gente já vem mencionando, né? Verificar se não está havendo uma sangria desnecessária, né, no seu caixa, né, ou uma retirada, às vezes, para o sócio, além do necessário. Né, tem que se estipular. Dar uma enxugada seria. Prolabore também, né, para não tirar excessivamente. Acontece muito de muitas empresas ter a sua lucratividade,
mas aí o sócio acaba descapitalizando a empresa com retiradas excessivas, né? E acaba prejudicando a operação. Acontece de empresas ter despesas desnecessárias também, então enxugar ali a questão, rever a questão das despesas para dar uma enxugada também é importante. E o próprio prazo aí nas operações de pagamento, recebimento, né? Os empréstimos e financiamentos, eles são bem-vindos para as empresas nesse tempo de crise, desde que aquele valor que você pegue seja capaz de fazer com que a sua operação mude de uma forma que consiga arcar, né, com as despesas mensais que vão haver com aquele empréstimo, né? Eu não demonizo aqui a questão de empréstimo, financiamento, desde que ele venha para agregar no resultado da empresa e que lhe dê pelo menos 3 vezes mais mensalmente. Seja na aplicação de uma máquina que vai um investimento, na verdade, proporcionar, né? Vai crescer o justamente, que vai lhe proporcionar um retorno maior. Sim. Entendeu? E por aí vai. Tá. Me fala sobre uma dúvida minha pessoal. A gente está vendo muitas pessoas demitindo os funcionários, né? E terceirizando o serviço, né? Eu vou contratar o seu serviço. Qual a sua opinião sobre... A terceirização de serviço tem que ter um cuidado específico com essa terceirização. O que eu vejo muito hoje no mercado são MEIs, né, prestando serviço para empresas, sim, quando, na verdade, eles deveriam ser fichados, né? O termo fichado, contratado, assinado carteira, formalmente. O que acontece? Em juízo, qualquer juiz que descaracteriza a condição de MEI e obriga que a pessoa pague todos os direitos trabalhistas a essas pessoas. Então, a terceirização ela é boa, desde que ela seja feita de forma responsável, né, e que não caracterize subordinação para quem está contratando. Como que eu faço para não caracterizar subordinação para o meu terceirizado? Você não pode ter aquela prestação de serviço regular, né? Isso também caracteriza subordinação. E outras características aí, né, que deixa o contratante, né, como se fosse um funcionário seu. Então, assim, não é interessante a gente contratar funcionários, pessoas que deveriam ser funcionários, né, trocar por terceirizados. Mas nada que... Eu tenho um serviço que é diário, tá? Eu preciso de uma pessoa para fazer o meu serviço que é diário. Não tem um horário específico, mas eu preciso de uma rotina, né? Então, ele vai caracteriza como um funcionário meu, não terceirizado? Desde que ele não tenha que responder a você, lhe dar maiores satisfações de horário. Tá. Né? O foco seria no horário. Isso. Você não pode cobrar dele regras de conduta, né? Jornadas específicas, né? Tudo isso vai caracterizar subordinação. Pensar bem nesse sentido de fazer esse contrato de prestação de serviço, porque a empresa tem regras e você não pode cobrar regras desse seu prestador. Exatamente. Né? Se ele tem o CNPJ dele, ele presta as regras da empresa dele. Exatamente. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, não é? Não pode ter habitualidade excessiva. Entendi. Entendeu? Entendi. O caso de algumas empregadas... Que o vínculo empregatício, né? Aquela coisa de ir mais de 3 vezes na semana. Justamente. Então, a mesma coisa vai para o prestador de serviço. Também. Mesmo ele emitindo a nota, a gente fazendo aquela coisa de... Mesmo ele abrindo o CNPJ, emitindo a nota, entregando, você pagando da forma correta. Né? Ser empresário não é fácil não, sabe? É descaracterizado. Ser empresário é um desafio, ainda mais aqui no Brasil. É um desafio. Me dê uma dica, assim, de como que eu posso lidar com atrasos de pagamento, tá? Assim, o meu cliente está atrasando com muita frequência, sem comprometer o fluxo de caixa. Olha, você pode usar de algumas estratégias e a que eu acho melhor aí seria você dar um certo desconto para pagamentos antecipados. Né? Isso acaba estimulando com que a pessoa vá lá e pague ali até mesmo antes do prazo.
Entendi. Isso faz muitas vezes no condomínio, tem isso, né? Você pagar até tal data. E em contrapartida também cobrar uns juros e uma multa para pagamentos posteriores. Isso é legal também, só que condomínio não quer pagar não. Multa ninguém quer, atrasou, pede logo o piquezão para fazer logo. É assim, para não ter problema. Fábio, muito bom conversar com você. A gente tá, para quem não sabe, Papo Reto com Lorena, a gente tá sexta-feira, no sextou, 20h30 da noite, gravando o programa. Mas foi muito bom ter você aqui. É um assunto que eu não domino, né? Por isso que a gente contrata empresas que fazem isso pra gente, que já tem um entendimento melhor. Mas eu sei que vai dar um norte, né? Para algumas pessoas que estão iniciando 2025 como empresário, ou que já têm a sua empresa. Nosso objetivo aqui é levar um pouco de conhecimento. Né? Foi um programa rápido, é um assunto bem polêmico, né? Mas que eu acho que a gente vai conseguir, assim, pelo menos nortear para o nosso... Eu espero que eu tenha conseguido levar um pouco do meu conhecimento a vocês, certo? Eu estou aberto para qualquer dúvida, né? Vou estar respondendo aí qualquer questionamento que possa ter. O Fábio faz alguns vídeos legais, ele disse que estava um pouco inseguro aqui no estúdio, porque ele nunca tinha feito gravação. Não é tão fácil assim como a gente pensa, certo? Eu venho gravando em casa e tal, mas quando a gente chega aqui que vê 2 câmeras apontadas pro rosto da gente... a gente teve que fazer um trabalho, mas é assim, normal. E acabou a primeira vez, já foi batizado, entendeu? Tá aqui, o espaço é seu, quando você quiser tiver novidade do Pix, do que vai ter, o que tiver de novidade pro segmento, pros empresários, assim, que você, não, vamos fazer um alerta, não é bem assim, ou é assim sim, a gente tem que alertar, o que for de informação. Aqui o nome é Papo Reto com Lorena. Você pode vir para cá, que aqui o espaço é de vocês, tá? Eu fico muito feliz. Então, toda segunda-feira, um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena, às 11 horas. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.